Câncer de mama. Como agir? O que fazer para prevenir? Você, mulher, esse mês de outubro é o mês da prevenção do câncer de mama, Outubro Rosa. E o nosso convidado é o Dr. Ricardo Antunes, cancerologista. Não perca, daqui a pouquinho, no Ponto de Equilíbrio. Outubro Rosa é uma campanha de conscientização que tem por objetivo alertar as mulheres e a sociedade como um todo da importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Esta campanha acontece no Brasil e também em vários países do mundo, é realizada com maior intensidade no mês de outubro e tem como símbolo o laço cor-de-rosa. Apesar de eu não ter 40 anos, eu já fiz a mamografia e o ultrassom de mama, né? Aí acusou um carocinho no ultrassom de mama. Na tomografia não acusou nada, tanto que a médica mandou eu fazer o exame a cada 6 meses. Aí eu vou fazer agora no final desse mês. Eu faço por causa que meus pais morreram de câncer de mama. E eu tenho nódulo na mama, eu faço 2 vezes por ano. Outubro Rosa e vários assuntos pertinentes à medicina serão abordados pelo pastor Denis Munhoz e seu convidado no programa Ponto de Equilíbrio de hoje. Ricardo César Pinto Antunes nasceu no Rio de Janeiro e é médico cancerologista formado pela Universidade Federal Fluminense. É vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cancerologia, cirurgião oncológico do Hospital dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo e titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. É pós-graduado e participou de vários cursos nos Estados Unidos, Alemanha, Japão, Itália e França. É membro do Corpo Clínico dos Hospitais Albert Einstein, Oswaldo Cruz, Samaritano e Sírio-Libanês. Ricardo Antunes é coordenador da Rede Brasileira de Combate ao Câncer. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Agora temos novidades. Você pode enviar a sua pergunta ao nosso convidado. Basta você acessar o nosso site, o nosso Facebook. Lá você encontra a relação dos convidados. Você pode fazer sua pergunta. Se der tempo, a gente já passa ao vivo aqui, né, gravando para o nosso convidado. Ou, se não, nós vamos encaminhar e a sua pergunta vai ser respondida. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que nós recebemos o Dr. Ricardo Antunes, cancerologista. Doutor Ricardo, muito obrigado por ter aceito o convite. Prazer receber o senhor aqui. Muito obrigado, pastor. Eu agradeço ao convite. E, em nome da Sociedade Brasileira de Cancerologia, inclusive a importância de abordar o tema que eu fui convidado a falar alguma coisa, que é a prevenção do câncer. Exato. E nesse mês, doutor, parece que nós temos aí o mês de outubro. É um mês especial. Gostaria que o senhor falasse um pouco. É o Outubro Rosa, né? É o mês de combate ao câncer da mama, né? Em relação, assim, para que a gente possa iniciar uma explanação sobre a situação do câncer hoje no mundo e no Brasil, antes de entrarmos, talvez seja mais interessante, mais didático, propriamente no câncer da mama, nós temos hoje uma situação multifatorial, uma doença que, na realidade, hoje fala-se em grandes avanços, a origem do câncer, a carcinogênese, o sequenciamento de DNA humano, as assinaturas genéticas, tudo isso hoje é muito discutido, mas o principal que eu creio que traga à tona uma discussão de um valor maior e mais apropriado para a nossa realidade brasileira é, na realidade, as mudanças de hábito de vida, a preservação do nosso meio ambiente. Na realidade, hoje, o câncer ele ainda é considerado uma doença socioambiental. A comprovação genética não ultrapassa 10% a 15%. Então, na realidade, hábitos de vida saudáveis, e isso deve ser adquirido no período de infância, a educação fundamental, a maioria das atitudes que nós temos como adultos, nós adquirimos naquela época. A preservação do meio ambiente, a detecção precoce, o acesso ao tratamento adequado ao câncer, isso, na realidade, oferece uma possibilidade de cura muito grande. Além da possibilidade de cura,
Isso também oferece uma economia brutal. Hoje nós temos países desenvolvidos que investem cerca de 10 vezes mais do que países sul-americanos que fazemos parte, investem no tratamento oncológico. Isso tem uma repercussão negativa muito grande, porque hoje nós temos aí uma incidência cada vez maior de câncer, e isso se deve ao nosso envelhecimento. Existe um aumento de expectativa de vida no mundo inteiro, e inclusive no Brasil. Então, hoje, se nós formos ver taxas de natalidade e de mortalidade, a gente vê que hoje nasce muito menos e morrem muito menos, e alterando completamente uma pirâmide populacional que nós conhecemos, onde aquela base é da natalidade e a ponta do envelhecimento. O próprio Brasil, né? O Brasil, há 40 anos atrás, a base da pirâmide era totalmente diferente. Na década de 40, 50, década de 50, a estimativa de vida era de 47 anos de idade. Hoje nós temos acima de 70 anos de idade. Isso, na realidade, nós não podemos mudar, isso é o nosso envelhecimento. Só que esse aumento de expectativa de vida, ele expõe as pessoas, evidente, a várias doenças, inclusive ao câncer. O câncer ainda no Brasil, ele se coloca em segundo lugar em termos de mortalidade. As doenças cardiocirculatórias ainda ocupam o primeiro lugar, com cerca de 300 mil mortes por ano. No mundo também, né? Eu li recentemente... No mundo, o câncer no primeiro mundo, o câncer já ocupou o primeiro lugar. Nos Estados Unidos, acho que a doença cardiovascular ainda está em primeiro lugar. Ainda. Mas, assim, já competindo com uma estimativa breve do câncer ocupar efetivamente o primeiro lugar. Porque nós temos 200 mil mortes por ano, e são dados subestimados. Nós não temos um controle de mortalidade adequado no Brasil, até pela nossa dimensão continental. Nós não temos um registro hospitalar adequado, um registro de base populacional adequado. Então, quando nós temos informações estimativas do Instituto Nacional do Câncer, que hoje mostra para 2015 600 mil casos novos diagnosticados de câncer com 200 mil mortes, nós já sabemos que o número é bem maior do que esse. E em termos globais, a Organização Mundial de Saúde mostra cerca de 20 milhões de casos novos de câncer por ano, com em volta de 10 milhões de mortes. Quer dizer, essa população estatística... de muitos países, né? Exato. Essa estatística, ela é assustadora, porque nós não tivemos, em nossa história, qualquer dado com uma mortalidade tão alta, nem guerra, nem catástrofe natural. Quer dizer, isso mostra, do ponto de vista estatístico, que todos nós, de certa forma, vamos ser afetados pelo câncer no decorrer da nossa vida. Ou vamos como pacientes, ou vamos como amigos, ou vamos como familiares. De algum envolvimento nós vamos ter no decorrer da vida. Então, esse impacto é muito grande. Associado a isso, que é claro, as dificuldades econômicas que nós vivemos no Brasil, a falta de investimento na área da saúde de um modo geral, e especificamente a oncologia, o preço do tratamento oncológico, que é exorbitante, as dificuldades de acesso à pesquisa. Nós vivemos realmente num país paradoxal. Às vezes a gente imagina, né? Se é muito difícil. No hospital tem dificuldade para um tratamento ali de uma doença básica, uma doença simples, entre aspas, de ser resolvida, a gente vê a dificuldade no hospital público que a pessoa passa para ter um atendimento ou até uma intervenção cirúrgica simples. Sim. É uma dificuldade e às vezes a gente fica imaginando, poxa, como seria isso daí num tratamento de câncer? Que é sofisticado, é caro, é demorado. Tem que haver o investimento, tem que haver o acesso. E existem estudos norte-americanos que comprovam que esse investimento, um investimento global de 11 milhões de dólares por ano, gera um benefício de 100 bilhões de dólares. 10 vezes Quer dizer, a conta, inclusive, é favorável nesse tipo de investimento. Lógico. Mas como nós temos toda essa dificuldade, nós temos que investir em programa educacional, ensinar as nossas crianças em relação aos cuidados da prevenção. Nós temos que ter essa conscientização, esse acesso, o diagnóstico precoce. E hoje os principais trabalhos que mostram um benefício tanto médico quanto econômico na área da prevenção do câncer está, em primeiro lugar, o tabagismo.
que é o grande vilão do século XXI. Realmente, hoje não é tido nem como fator de risco, hoje é tido como causa de câncer. Câncer então, cientificamente já é provado, é causa de câncer. Sob o ponto de vista de a correlação, ela é tão grande, ela é tão impactante, que usa-se esse termo, na realidade. Quer dizer, então, por exemplo, hoje ainda 90% dos casos de câncer de pulmão é devido ao tabagismo. Quer dizer, não tem como não usar esse termo, de causa e efeito, né? O câncer da bexiga, o câncer da cavidade oral, são tipos de câncer intimamente relacionados ao tabagismo. E outros 30% no restante, inclusive o próprio câncer de mama. O combate ao tabagismo. Um exemplo claro, um aumento de 50% de impostos em cima de derivados do tabaco propriamente dito, de um programa de agricultura realmente inovador dentro dessa área de substituição. Isso gera pelo menos 30 milhões de vidas salvas em termos mundiais. Quer dizer, o impacto é muito grande. A dieta hoje é considerada a segunda grande causa de câncer. Esse cuidado, a obesidade, o sedentarismo, a alimentação gordurosa, isso já tem inúmeros estudos que mostram essa correlação. Fora isso, a obesidade, o sedentarismo, o cuidado com as vacinas. Hoje o câncer de colo do útero, ele tem mais de 90%. Talvez seja o único que supere o fator de risco do fumo, seja o câncer do colo do útero, né? Porque hoje o vírus do HPV, o papilomavírus, tem uma relação de mais de 95%. Mas já existe vacina para isso. Isso tem que ser realmente não só liberado, como utilizado e com acesso. Esse é o grande problema. Quando nós falamos de câncer de mama, e nesse outubro rosa, desde 2002, movimentos de sociedades, como a Sociedade Brasileira de Cancerologia, outras co-irmãs, a Sociedade Brasileira de Mastologia, vem, junto com o movimento norte-americano, trabalhando no Outubro Rosa, no combate ao câncer, na advertência dos benefícios da prevenção, e vem iluminando monumentos, prédios, né, com os tons rosas desde 2002. Lá na América, eu passo uma parte do tempo lá nos Estados Unidos, é impressionante. A mídia tem uma divulgação muito forte, pesadíssima na mídia, em eventos esportivos, em telejornais, em reportagens. Realmente é uma coisa que chega ao telespectador. Ele é bombardeado com a informação. Exato. Isso é muito importante. O nosso Cristo Redentor foi iluminado, né? Então, nós estamos no mês importante que se deve falar sobre o câncer de mama. Até porque, na realidade, é o câncer mais comum na mulher e até porque, em comparação com outros tipos de câncer, é o câncer que mais mata a população, não só feminina. Porque existe câncer de mama também. Isso eu desconheci, eu fiquei sabendo. Homem. Infelizmente. Em homem com uma raridade maior. Mas, em relação à mulher, desde 1970, é o câncer que mais mata a mulher brasileira. Hoje nós podemos considerar que uma em cada 20 mulheres vai desenvolver câncer de mama no decorrer da vida. E é uma doença ainda socioambiental, ainda relacionada ao estilo de vida da mulher moderna, a ocidentalização de hábitos e a herança genética, contrário do que muitos pensam, tem um impacto muito pequeno, de 10% a 15%. Então, sabe-se na realidade que quanto mais cedo tiver filho, o maior número de filhos, amamentar bastante, uma vida não estressante, tudo isso, os estudos mostram que tem um impacto de diminuição do risco. Mas, na realidade, são hábitos reprodutivos, sociais, hormonais, enfim, que é muito difícil interferir na mulher moderna nos dias de hoje. Não adianta dizer para a mulher do dia de hoje que tenha vários filhos, que tenha filhos cedo, que amamente muito, que larga a vida estressante da cidade, vá para o campo. Isso, na realidade, na prática, não funciona. Muito difícil, é muito difícil. O que, na realidade, funciona, que as sociedades pertinentes, a Organização Mundial de Saúde orienta, é a prevenção primária, que quer dizer
evitar aquilo de risco, fatores de risco que podem ser modificáveis. Quais seriam esses daí? Seriam, que na vida moderna poderia ser evitado? Tabagismo, vamos lá, primeiro lugar, as dietas inadequadas em relação ao câncer de mama, à obesidade, até pelo depósito de hormônio na gordura feminina, e a maioria dos tipos de câncer de mama são hormônio dependentes. Então, à medida que existe um estímulo maior estrogênico, do hormônio estrogênio, as chances são maiores de desenvolver câncer de mama. Então, o sedentarismo, o excesso da ingesta de bebidas alcoólicas, isso já tem demonstrado que, procurando se evitar, nós conseguimos um impacto de diminuição de cerca de 30% da possibilidade de ocorrer o câncer da mama. E naquelas mulheres que nós chamamos de mulheres de alto risco, quer dizer, a mulher que tem a irmã com câncer de mama, a mãe com câncer de mama, a mulher que tem alterações genéticas, que nós chamamos de BRCA1 e BRCA2, agora com a atitude da Angelina Jolie, em fazer a retirada da glândula mamária, que foi notícia mundial, e a colocação de prótese como uma medida preventiva, alertou muitas mulheres e chamou atenção para o que é isso, o que é essa mutação. Essa é uma alteração genética que propicia, em termos estatísticos, que a mulher tenha câncer de mama. Mas está ligado à hereditariedade ou não? Nesses casos, sim. Nesses casos, sim. Então, para essas mulheres de alto risco, existem a quimioprevenção através de hormônio, de bloqueio hormonal seletivo, com um impacto aí de 50% em diminuir a chance de ter o câncer, ou até a retirada da glândula mamária e a colocação de prótese, que nessa ordem tem um impacto de mais de 90% de se evitar. Só que não é uma mágica, pelo menos ainda, porque se fosse uma mágica, o número de mulheres a procurar esse tipo de coisa seria muito maior. Primeiro porque os resultados de insatisfação, tanto cosmética quanto na relação sexual, ainda tem uma ponderação em torno de 15%, 20%. Isso não é pouco, porque à medida que existe uma situação de complicação dentro dessa metodologia cirúrgica de prevenção, não tem como se voltar. Então, são casos que devem ter... Exatamente. Pessoa, né? São casos que devem ser muito bem indicados, muito bem selecionados, tem o seu lugar, evidente, mas tem que ser discutido e muito bem individualizado. Na realidade, o que nós temos hoje, que é a grande realidade brasileira, é a detecção precoce. O câncer de mama detectado precocemente, ele pode ser curado acima de 90% das vezes. 90%? Se 90% das vezes. Fizer exame se ela preventivo... detectar. E o padrão ouro qual é? Mamografia. Esse é o padrão ouro. A mamografia... A partir de que idade, doutor, seria A partir de aconselhável? 50 anos de idade. 50 anos? Através de alguns artigos, a partir de 40 anos, o Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro, sugere 50 anos. A Sociedade Brasileira de Mastologia, a Sociedade Brasileira de Cancerologia, sugere 40 anos de idade, o American Society também sugere 40 anos de idade. Então, hoje, o padrão que nós colocamos, podendo, 40 anos de idade, anualmente fazer a sua mamografia. A gente antecipa essa idade no caso de mulheres de alto risco que têm familiares com câncer de mama. Então, tem que fazer, porque a mamografia ela consegue diagnosticar um nódulo menor que 1 centímetro. Um nódulo menor que 1 centímetro ou uma alteração mamária, que são as calcificações, microcalcificações, que podem estar associadas a câncer de mama precoce, elas não são palpáveis. Então, a gente consegue... Só com o equipamento Só mesmo. com a mamografia. Felizmente, hoje é viabilizado o acesso do SUS. Mas, na prática, as coisas são muito difíceis. Na prática, nós ainda temos aí um tempo de espera de cerca de 6 meses, desde uma fila de um diagnóstico até uma biópsia, até um tratamento. Quer dizer, isso muda completamente a evolução de uma paciente. Hoje, nós ainda vivemos com casos simples que se tornam complexos. Pela demora. Exatamente. Casos curáveis que muitas vezes se tornam incuráveis por causa da memória. Então, a mulher brasileira ela tem que ter a informação de que ela precisa procurar
a assistência pública para que ela, ou privada, enfim, de acordo com as condições, para que ela faça a sua mamografia a partir dos 40 anos, desmistificar essa coisa de, meu Deus, é melhor não fazer, é melhor não mexer para não ter nada diagnosticado. Isso não existe. À medida que você consegue esse diagnóstico precoce, você consegue curar, acima de tudo, e você consegue hoje, com técnicas plásticas, fazer uma cirurgia com resultado cosmético melhor até do que as mamas anteriores. Quer dizer, os benefícios são muito grandes na mamografia. Hoje a gente tem, em média, do início de uma proliferação anômala, atípica, cancerígena, até efetivamente um nódulo de 1 centímetro, um espaço de 10 anos, quer dizer, um espaço completamente hábil de se fazer isso. E aquela história também, doutor, tem que ficar atento porque o câncer é uma doença que, via de regra, não dói. Então, a pessoa acha que, eu não tenho nada, eu não estou sentindo nada, no toque não tenho dor. Exatamente. E acaba relaxando um pouco. Via de regra é silenciosa. É silenciosa. Então, por isso é que a gente precisa desse acesso da mamografia. Agora, você veja, no Brasil, metade dos mamógrafos, na realidade, deveria haver um mamógrafo num raio de 60 quilômetros. Isso não existe. Metade dos mamógrafos estão situados em grandes centros. A outra metade distribuída aí na nossa imensidão territorial. Quer dizer, com isso a gente vê que São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, enfim, grandes capitais, nós já estamos vendo um decréscimo de mortes por câncer de mama. Em compensação, no interior, nós ainda conseguimos ver um aumento dos casos de câncer de mama. Então, a mamografia é importantíssima. A mulher jovem, ela tem que ter esse exame complementado pela ultrassonografia. A ultrassonografia é um exame complementar, não substitui a mamografia. A mamografia é o padrão ouro. Agora, a ultrassonografia ela deve ser utilizada principalmente na mulher jovem. Já existem outros exames, como a ressonância magnética de mama, a tomossíntese de mama, que nós já temos aqui no Brasil, né? São Paulo, especificamente, é paradoxal, né? O que nós temos aqui é compatível com melhores locais em primeiro mundo. E, no entanto, nós vivemos numa ilha porque isso não condiz com a nossa realidade social. E para a pessoa mais simples, a pessoa que não tem condição ou que mora num local mais afastado, a pessoa tem que procurar. Existe uma lei que foi promulgada pelo nosso ex-presidente Lula, viabilizando o acesso do SUS a toda mulher com 40 anos de idade. Então, o melhor caminho é procurar o SUS. O melhor caminho é procurar o SUS para aquelas pessoas em regiões mais afastadas. O melhor caminho é procurar o SUS para que possa realizar a sua mamografia e se habituar a fazer o seu autoexame. Porque, na realidade, nós não vivemos na Suécia nem na Holanda. Lá não existe autoexame. A mulher não sabe nem o que é isso. Ela não precisa disso. Ela não tem necessidade de se autoexaminar para diagnosticar algo que já cresceu. Ela tem acesso, tem a consciência e a cultura de procurar a sua mamografia, a sua ultrassonografia e ter o seu diagnóstico ainda numa fase impalpável. Mas nós não estamos lá. Então, ainda hoje, a maioria dos casos de câncer de mama são diagnosticados pelo autoexame da mulher brasileira. Então, ele deve ser incentivado. A inspeção frente ao espelho, observar se tem alguma retração da pele, em casca de laranja, que nós chamamos, se no bico do seio, do mamilo, existe alguma secreção, se existe algum nódulo abaulando, isso é inspeção. E procurar se examinar da maneira mais confortável que for, ou no banho, ou deitada, da maneira mais relaxada, mais tranquila, procurando ver se tem alguma normalidade. Quer dizer, pelo menos isso, quando não há o acesso à mamografia, é uma forma de se prevenir. Isso tem que ser orientado. E Outubro Rosa se propõe a divulgar a necessidade do autoexame mamário, do direito da mulher brasileira, através dessa lei promulgada em 2004, se não me engano, ao direito da mamografia. Ter acesso a esse exame. A população brasileira, as mulheres no Brasil devem valer o seu direito. Nós precisamos mudar
esse cenário. Por isso que eu estava comentando consigo a necessidade da cultura de antecipação da doença no nosso nível educacional fundamental. Passagem que é muito difícil depois de velho mudar isso. Você habituou que isso está aqui, para botar isso aqui é difícil. Com a idade é tudo mais complicado. Cria-se hábitos, manias, então, né? Não é a Sociedade tão Brasileira de Cancerologia já desenvolve há 5 anos aqui em São Paulo um programa junto com a Organização Mundial de Saúde e a Pan-Americana de Saúde chamado Crescer Bem. É um programa que nós conseguimos a aprovação da Secretaria de Educação, do prefeito, na época o Kassab, e hoje todas as escolas fundamentais aqui do município de São Paulo têm inserido em seu programa o programa da Sociedade de Cancerologia Crescer Bem. Então, nós fazemos periodicamente uma orientação aos coordenadores, aos professores, desenvolvemos cartilhas, orientações de trabalho. Não é uma cadeira nova, é inserido esse conceito no sentido de articular um novo espaço sociopedagógico, no sentido de orientar agentes mirins na divulgação dessas premissas preventivas, além dos muros escolares, atingindo suas famílias, suas comunidades. Essa é uma forma que nós estamos vendo de tentarmos lá na frente mudar um pouco esse cenário, que nós, infelizmente, ainda convivemos pouco otimista no nosso país. Doutor, nosso tempo está se encerrando. Eu queria agradecer muito a presença do senhor. Eu que lhe agradeço, pastor. E, novamente, ressaltar, não é só nesse mês de outubro, mas principalmente nesse mês de outubro, você deve valorizar a sua vida. Como o doutor falou aqui, é um direito seu, mulher, de exigir dos órgãos públicos esse exame, a mamografia. Porque, o doutor bem alertou, 90% de chance de cura quando é detectado com uma certa antecedência. Então, não dê ouvidos a nada, é difícil, você tem que ir lá, exigir e fazer o seu exame e ter essa tranquilidade. Doutor, mais uma vez eu queria agradecer a presença do senhor e queria colocar à disposição mais algum recado que o senhor queira passar ao nosso telespectador, alguma coisa que eu não perguntei, por favor, fique à vontade. Eu acho que nós conversamos bastante, mas ressaltar que, na realidade, a prevenção ainda é o melhor caminho, ainda é a melhor solução e é o caminho que nós devemos adotar para uma vida saudável e para evitarmos ter o câncer, especificamente, como hoje discutimos, o câncer da mama. Doutor, muito obrigado pastor. Foi um prazer receber o senhor aqui. Foi uma alegria e uma honra. Obrigado. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.